Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem. Quantas almas se revelam. Boa noite a todos. Agora sim, ó. Nosso tema é sobre a fé. Muito já se falou sobre fé, né? Inclusive, semana passada nós estávamos aqui, falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, 150 anos, e, inevitavelmente, falamos também sobre a fé. Mas vamos ver o que se pode acrescentar nesse tema, esse tema que nós falamos sempre, vários oradores falam, e a gente repetidamente aprende as lições e ocasionalmente esquece. Quando a gente tem que colocar em prática do lado de fora, a gente tem algumas dificuldades. Fé, a gente sabe o que é fé, né? Fé é acreditar em alguma coisa, ter certeza de que a gente vai conseguir alguma coisa, não deixa de ser fé. E a gente tem fé nas coisas normais do dia a dia, tem fé nos objetos, fé que as coisas vão funcionar, enfim, a gente tem a fé, todos têm. E essa fé material, para nós, é muito mais fácil exercitar, porque nós estamos no meio material, nós somos matéria e utilizamos a matéria para o nosso aprendizado. E sobre essa fé material, gostaria de começar ilustrando com um fato que me aconteceu. Certa feita, não há muito tempo, um amigo de uma cidade vizinha me ligou querendo marcar uma palestra. Aí falou, deu as características da casa. A casa tinha sido construída há 3 anos, era uma casa nova, estava fazendo aniversário de 3 anos, e não tinha ainda um salão. As palestras eram realizadas numa varanda no entorno da casa, uma varanda em L, e até hoje ainda é assim. Mas eu observei as características e ele teve o cuidado de me questionar. Você está anotando? Eu falei, estou, e de fato estava, mas estava anotando no meu GPS diretamente, na fé de que o aparelho me atenderia, não me deixaria em falta. Anotei, ele mais uma vez insistiu, querendo saber se eu estava anotando, pensava ele que eu estava num papel. Eu falei, não, já está tudo anotado, inclusive já coloquei no GPS. Uma semana antes da palestra, ele me liga querendo saber se eu tinha os dados para acessar. Eu já tinha navegado até pelo Google e tal, para me familiarizar com o ambiente. Eu saberia chegar lá, mas confiei no GPS. No dia, saí um pouco antes, que a cidade era longe, botei o GPS no carro e lá fui, obedecendo aquela moça que me dava as coordenadas e eu, né, obedecia, na certeza de que estava com as coordenadas corretas. Isso já me gerou até um certo problema familiar, porque a minha esposa disse, já estava um pouco enciumada do GPS, porque disse que era a única voz feminina que eu obedecia. Injustiça, injustiça. Enfim, fui obedecendo daqui até lá. E quando entrei na rua, parei em frente a uma casa e a moça insistiu comigo. Você chegou ao seu destino. Eu olhei a casa, tinha a varanda na frente, tinha umas pessoas reunidas, não parecia exatamente o meu destino, mas estava falando, mas eu relutei, ainda faltavam alguns minutos. Então, resolvi fazer uma segunda experiência. Rodei um pouquinho pela cidade, parei um pouco distante, reprogramei o GPS com as mesmas coordenadas, e a moça me levou para a frente da mesma casa, insistindo comigo. Você chegou ao seu destino. E, de fato, não parecia meu destino. Já tinha mais gente reunida na casa, né? Tocava uma musiquinha lá e tal, tinha um som vindo daquele local, e gente ainda chegando, entrando, e eu já não tinha mais tempo de questionar a voz.
saí para ver se de fato era o meu destino. Era uma reunião religiosa. Realmente, quando eu botei o pé na soleira da porta, descobri que não era ali o meu destino. Aquela reunião onde havia um senhor num púlpito falando enfaticamente, aquela reunião silenciou, dava para se ouvir até os mosquitos do ambiente. Todo mundo parou e aquele senhor que estava no púlpito vira-se para mim e me pergunta: o senhor deseja alguma coisa? Vi logo que se tratava de uma reunião evangélica, né? E eu fiquei sem ação. O que eu vou fazer, gente, aqui, procurando local de palestra? Aí perguntei, na falta do que perguntar, né? O senhor sabe onde fica um centro espírita aqui? Aquilo gerou um certo impasse por alguns minutos. Me olharam, eu também olhei. E aquele senhor, mais uma vez, manifestou-se caridosamente, apontando o final da rua. É para lá, é para lá. E deu-lhe um tique nervoso, que ele ficou repetidamente fazendo, é para lá, é para lá, é para lá. E era para lá mesmo. Vê que caridade, que senhor caridoso, né? E esse impasse foi causado porque eu confiei excessivamente no GPS, né? Entrei numa reunião, também com bons propósitos, com propósitos elevados, mas definitivamente não era a minha reunião. Então a minha fé física falhou. Agora, será que a minha fé religiosa também falha? É possível falhar a fé religiosa? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Esse trechinho é do poema Vozes d'África, de Castro Alves, e retrata aí uma página triste da nossa história, que era o transporte de escravos em navios negreiros. Esses escravos eram capturados no continente africano e trazidos para o Brasil para trabalharem, geralmente na lavoura ou serviçais nas residências. É uma página triste, mas é uma página para a qual não podemos fechar os olhos, e sim dali tirar lições. Ali mostra os escravos no Tombadilho, no Tombadilho tomando um sol, né? E aqui mostra os porões do navio, uma pintura da época, da década de 70, 80, isso aí foi muito estampado em todos os livros de ensino médio, né, durante a época da ditadura militar. É uma pintura, se não me engano, de Pedro Américo, mas é uma visão até poética, porque a situação era um pouco pior. Aqueles nossos irmãos nos porões de navios, né, quando morriam, jogavam-nos ao mar, sem nenhum cerimonial, sem nada. Jogavam ao mar. Quando adoecia algum, também jogavam mesmo antes de morrer para não contaminar os restantes. Uma página realmente muito triste, uma desigualdade, né, social triste. E aqueles nossos irmãos também tinham fé nos seus deuses. Eram, logicamente, politeístas e pediam aos seus deuses que lhes protegessem. Mas aquela situação dava a impressão de que Deus os havia abandonado. Daí eles questionarem Deus, né? Onde estás, Senhor Deus? Querendo saber se Deus, achando que Deus estaria escondido em algum local, embuçado nos céus, escondido em algum local longe do alcance deles. Ou seja, haviam sido abandonados por Deus. E às vezes, essa fé divina, presente, marcante nas nossas vidas, às vezes dá a impressão de que a gente também a perdeu. A gente às vezes fraqueja na nossa fé, achando que Deus nos abandonou ou que não fomos atendidos num pedido ou num segundo pedido. Isso é muito comum acontecer. Aconteceu com esses nossos irmãos africanos e acontece hoje em dia conosco também. Mas essa fé, a fé é de fato poderosa. Deixa eu ver se tem alguma coisa antes. Não tem. A fé é poderosa e tem um episódio que Jesus, narrado nos evangelhos, né, sobre a vida de Jesus, que realmente retrata bastante o poder da fé. Tudo que aqui está se tratando
está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Eu, às vezes, não deixo de mencionar a fonte, mas eu costumo botar no rodapé da página essa fonte, tá? Então, quando Jesus descia do Monte Tabor com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago Maior, o irmão de João, né? No Tabor, onde houve o fenômeno da transfiguração e ele encontrou-se mediunicamente com Moisés e com Elias, né? Quando ele desce dali para a cidade onde deixara os demais apóstolos no trabalho de divulgação da doutrina, encontra uma multidão reunida. E dessa multidão sai um senhor desesperado e joga-se aos pés de Jesus: Senhor, por favor, cura meu filho. Ele é lunático, ora está no fogo, ora na água. Ou seja, o garoto estava muito perturbado. E ele acrescenta: já o apresentei aos seus discípulos e eles não foram capazes de curá-lo. Por favor, Senhor, cura meu filho. E Jesus pede que tragam o garoto, e ali, detectando que além da doença física rotulada, né, que rotulava o rapaz de lunático, pois achavam que essas doenças, né, geralmente sofriam influência da lua, havia, além dessa doença, o assédio de espíritos, né, malfeitores, ou seja, o garoto estava obsidiado. Então Jesus, impondo suas mãos, ordena que aqueles espíritos abandonem aquele rapaz, e estes, dada a autoridade moral de Jesus, dali se vão, e o garoto recupera a saúde no mesmo instante. Ora, aquilo foi um espanto geral, né? Aquele garoto não tinha ficado adoecido da noite para o dia, era uma coisa de longa data e causava muito transtorno, não somente aos familiares daquele rapaz, como também à comunidade onde ele vivia. Os apóstolos também chegaram para Jesus querendo saber: ora, Senhor, por que nós não fomos capazes de curá-lo? Jesus tinha feito basicamente o que eles mesmos haviam feito. Mas porque Jesus foi capaz de curar e eles, que também tinham fé, não tinham sido capazes de curar aquele rapaz. E Jesus nunca passou a mão na cabeça de apóstolo nenhum, sempre chamou a responsabilidade e os repreende, né? Chamando de homens de pouca fé, ó gente depravada, né? Até quando ficarei convosco? Noutras palavras menos polidas, até quando os carregarei nas costas, né? Tendo que fazer o trabalho, e eles não eram capazes, mesmo sabendo onde tinham que trilhar, de realizar o trabalho. E acrescenta: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, né? Isso está no Evangelho de Mateus. Bom, compara Jesus a fé que nós precisamos adquirir a algo pequeno. Nós não precisamos de nada extravagante, de nada gigantesca, de uma fé gigantesca. Precisamos sim de uma fé verdadeira. Então ele compara um grão de mostarda, que era o que ele tinha de menor para comparar naquele momento, era conhecido de todos, um grão de mostarda, um arbusto que esse grão, se plantado, dá origem a esse arbusto, e esse arbusto serve de sombra, de abrigo para os pássaros e de alimentação também para aquele povo. Ou seja, algo que começa mínimo, de algo pequeno, pode se agigantar. A fé tem essa propriedade, ela começa mínima e vai se agigantando, crescendo, se fortalecendo. E se nós tivéssemos fé, poderíamos dizer, como Jesus afirmou, para quaisquer montanhas: montanha, saia daqui para lá, e a montanha seria removida. Mas a que montanhas Jesus se referia? A alguma montanha física, que tinha muitas por ali? Não, referia-se ele aos problemas que todos tinham, né? Esses problemas que todos nós temos, se nós temos a fé, esses problemas podem ser removidos, né? Como esses problemas são para nós como montanhas, que numa primeira vista achamos intransponíveis, mas se chegamos ao cume dela, veremos que à frente há o quê?
locais bons? Não. Há outras montanhas, porque nós teremos que viver ultrapassando essas montanhas, faz parte do nosso papel, do nosso aprendizado. E isso precisa da nossa fé fortalecida. Mas o que é a fé? Se formos a qualquer dicionário, acharemos alguma coisa assim. Confiança que se tem na realização de uma coisa. Se a gente tem confiança, a gente tem fé. A certeza de atingir um determinado fim. Se eu sei que posso andar daqui até ali, eu sei que vou chegar ao final desse salão, eu tenho fé em mim de que vou conseguir chegar lá. Então, essa certeza também é uma fé, né? Perdão. Essa é uma definição que a gente acha em qualquer dicionário. A fé ela é dividida em fé humana e fé divina, como demonstramos no início. A fé humana é essa fé que se tem de atingir um determinado fim. É a fé que está nos dicionários. É essa fé que todos nós temos, muito embora nem paremos para avaliar, né, o tamanho dessa fé, a força dessa nossa fé. Todos nós temos fé humana? Todos nós temos, com certeza. Por exemplo, se tem um sinal de trânsito ali e eu quero passar por ele, se ele está vermelho, eu paro, né? Eu sei que quem fez aquele semáforo, ele era um técnico, conhecia do assunto e sabia o que estava fazendo. Então, eu acredito naquele semáforo, obviamente estou acreditando, né, na pessoa que o concebeu, nos técnicos que trabalharam na sua confecção. Eu não pergunto se quem concebeu aquele semáforo acreditava em Deus, se não acreditava, qual era a sua religião. A gente não impõe questionamento na fé humana, a gente simplesmente acredita, ou simplesmente perde a fé, como eu perdi um pouco da minha fé no GPS, né? A gente simplesmente perde. O dia que o sinal funcionar mal e acontecer uma colisão por conta desse mau funcionamento, aí eu vou deixar, a minha fé humana vai estar abalada. Do mesmo modo, quando vamos a um médico e ele prescreve para nós a medicação, nós não perguntamos para ele qual a sua religião, né? O senhor acredita em Deus? A gente simplesmente acredita no potencial técnico daquele nosso irmão e a gente sai dali, vai comprar os remédios, né? E toma os remédios. Quem tem consciência vai tomar a medicação, né? Porque senão não vai fazer efeito nenhum, né? Então a gente acredita, é a fé que a gente tem nas pessoas, essa é a fé humana. A fé divina é a fé mais difícil de se conseguir, porque é uma fé em algo que a gente não pode tocar, né? O que é Deus? Pergunta Kardec na questão 1 de O Livro dos Espíritos. Não pergunta quem é Deus, pergunta o que é Deus, né? E eles respondem, né, que Deus é a origem de tudo e a inteligência suprema, né? E a causa primária de todas as coisas. Então é algo abstrato, algo que está muito acima da nossa concepção, né? Mas nós vemos a manifestação de Deus em tudo, na natureza. Por exemplo, o fato de estarmos aqui hoje conseguindo falar, conseguindo passar um conjunto de ideias, né? Isso aí é uma manifestação divina. O fato do vento estar soprando, a natureza está funcionando, os pássaros cantando, são manifestações divinas, né? Então, a fé religiosa é mais difícil de se conseguir, mas é uma fé em algo, que existe algo. E ela é de hoje? Não. Desde que o homem existe na face da terra, existe a fé em Deus, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente essa parte, mas a fé, ela pode dividir-se ainda em fé cega e a fé raciocinada. A fé cega nada examina, aceita sem verificar, tanto o falso como o verdadeiro, e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada em um erro, cedo ou tarde desmorona. Essa é a fé cega. Nós temos exemplos de fé cega? Temos, né? Vários exemplos de pessoas que acreditando, né, logicamente, no exegeta, que interpretou as escrituras de uma maneira e entendeu aquelas ideias e passou
as ideias que ele entendeu de uma forma errada, a gente tem visto isso aí acontecerem catástrofes por conta disso, né? Ou seja, a gente vê também, observa que há pouco tempo, a gente estava na TV vendo, pessoas que se suicidaram por orientação de um desses líderes, né, religiosos equivocados, possivelmente vítima de obsessão, que acreditando cegamente num fato, levou uma série de pessoas ao suicídio. A gente se depara com fatos assim, né, muitas e muitas vezes tem se deparado. Né? Isso aí é um exemplo de fanatismo. O que nos orienta a doutrina espírita, né? Tem aqui o livro dos Espíritos, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio livro dos Espíritos, orienta que nós não devemos aceitar nada sem examinar primeiro. A gente tem que examinar. Se Deus nos dotou de um raciocínio, é para que nós utilizemos esse raciocínio, essa nossa mente, e analisemos, não aceitemos de imediato. Vamos citar um exemplo de fé cega. Há irmãos nossos de outras religiões não cristãs, né, que ainda hoje acreditam num conto ano como nós contamos, né, a partir de Cristo, conta o ano judaico, por exemplo, ainda não atingiu 6.000 anos, né? Não atingiu 6.000 anos. 5.775 nos fala, a nossa amiga aqui certamente tem uma mente mais privilegiada do que a minha. Eu também ouvi, mas não guardei, olha só. Então, não atingiu ainda 6.000 anos. Por quê? Porque contam a data da criação do ser humano, do mundo, como a data da criação de Adão e Eva, né? A data da criação de Adão e Eva. Então, contando de Adão e Eva para cá, vamos arredondar, para a gente não lidar muito com a matemática. Contando de Adão e Eva para cá, vamos dizer 6.000 anos, né? 2.000 anos até Moisés, 2.000 até Jesus e 2.000 de Jesus para cá. Vamos arredondar para a gente não se perder em números, né? Então, cerca de 6.000 anos. Olha só, se a humanidade toda tivesse surgido de 2 elementos somente, né, há cerca de 6.000 anos, isso aí a ciência já desmentiu, porque foram achados fósseis humanos muito mais antigos do que isso. Bom, é a evolução da ciência, né, achou-se. Mas vamos dizer que não tivesse sido achado esses fósseis, só usando o nosso raciocínio, que era o que Kardec tinha para usar, né? E as pessoas que o antecederam também tinham para usar, usando somente o raciocínio. Se tivéssemos descendido de Adão e Eva, como teriam nascido as outras raças, gente? Não existem só brancos no mundo, tem negros, tem amarelos, tem vermelhos, tem gente de todo tipo. E tem de cabeça comprida, de cabeça chata, né, de perna comprida, de perna curta, tem gente de todo jeito na face da terra, nasceram todos de 2 únicos, só por aí a gente já fica com a pulga atrás da orelha, né? Aí a humanidade continuou evoluindo e tal, eu não vou nem falar que Caim matou Abel, né? Mas digamos que daquela família continuasse a nascer mais gente. Essa humanidade no final cerca de 1.500 anos depois, foi destruída novamente por um dilúvio. Sobrou o quê? Somente uma família, a família de Noé, né? E da família de Noé, olha só, passado 500 anos, menos de 500 anos depois, né? Menos, claro, que 500 anos já é a época de Moisés, os judeus já estavam sendo escravizados por um povo ainda mais inteligente do que eles, né? Então, como poderia isso acontecer? Vamos imaginar o seguinte, que só tivesse sobrado a família de Noé, né? E como Noé, só com a família dele, ia conseguir procriar, né? Ainda que ele passasse o tempo inteiro só fazendo filho, não tivesse mais tempo de pregar um prego naquela arca, só procriando, não ia dar conta de gerar uma humanidade tão grande a ponto de ser escravizados pelos egípcios, né? Menos de 500 anos depois. E depois de escravizados pelos egípcios, veio Moisés, né? Já com a crença do Deus único, a fé num Deus único, porque a fé até então era muito fragmentada, né? A fé nesse Deus, fortalecendo a fé nesse Deus de Abraão, né?
traz esse povo dali para uma terra prometida, né? Tudo na base da fé, acreditando numa promessa de um ser abstrato, Deus, mas que um ser abstrato tinha feito para que eles conseguissem uma situação melhor, né? E veio Jesus nos trazendo uma mudança de paradigma, porque enquanto Moisés prometera, né, coisas materiais, as promessas eram materiais, a promessa de Jesus era um outro tipo de promessa, uma promessa mais subjetiva, mas a gente mais à frente pode falar um pouquinho mais. Então, a fé raciocinada é aquela que tem por base a verdade, é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra, também o é à luz do dia. Ora, nós tivemos que acreditar na sombra? Tivemos, porque até mesmo na época de Kardec, há cerca de 150 anos, né, 157, né? Quando da publicação de O Livro dos Espíritos, muita coisa ele teve que acreditar sem comprovação, muita coisa, porque a ciência ainda não tinha evoluído, né? Quando a ciência evoluiu, né, o máximo que foi feito foi dar uma esmiuçadinha no que os espíritos já tinham colocado. Tanto que Kardec teve essa preocupação e questionou os espíritos se algum dia a ciência tivesse alguma contradição com a doutrina espírita, com quem deveríamos ficar? E os espíritos dizem que deveríamos ficar com a ciência, porque sabiam eles que aquilo tinha fundamento, era baseada em algo racional, né? Lógico, alguma coisa foi esmiuçada. Por exemplo, Kardec trata lá na codificação da doutrina espírita fluidos. E quando ele trata fluidos, tudo para ele é fluido. Tem fluido luminoso, fluido magnético. E para a ciência, o fluido ele é os líquidos, né, e os gasosos. Então, quando a gente fala de água fluidificada, também não está errado não, que a água é um fluido, mas a gente está falando ela acrescida de um outro fluido imponderável, né, que é esse fluido cósmico universal que é manipulado pela espiritualidade, colocando na água fluidificada, colocando-a de acordo com as nossas necessidades, não é mesmo? Então, a fé raciocinada é aquela que nada tem a temer. Ela é baseada no raciocínio. Ora, outras pessoas que não tiveram acesso a isso, também experimentaram a fé raciocinada? Tem. Galileu Galilei foi um, não foi? Ele raciocinando, né, viu que a Terra não era o centro do universo e tal, mas aí teve, logicamente, que voltar atrás, porque foi obrigado, senão seria queimado né, na fogueira, porque as religiões impositivas, dogmáticas de a época, né, não permitiam que as ideias fluíssem normalmente. Tinham que ser mais ou menos dentro daqueles dogmas, daquele conjunto de regras que era imposto para a sociedade e para todos nós que estivemos reencarnados lá. Mas contam que ele, quando desceu dali, ele disse, mas que a Terra gira, né? Pensou, mas pensou para ele mesmo. Viveu, coitado, só em prisão domiciliar o resto da vida dele. Bom, fé raciocinada é essa fé que devemos ter. Portanto, não acredite em tudo que leem, não acredite em tudo que lhes digam. Isso é só uma base para a gente, para despertar um meio da gente pesquisar. Pesquisemos, vamos aos livros, não acreditemos somente em internet. A internet tem muita coisa boa, mas como é um meio democrático, tem muita coisa ruim também. Então, procuremos as boas fontes e sigamos os conselhos dos espíritos, que é de raciocinar sempre. Fé é a mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Né? A fé tem que ser proveitosa. Adianta eu ter uma fé passiva? Eu acredito, estou aqui acreditando, orando, né, por uma pessoa que está doente. Pode ter algum proveito, realmente tem. Mas tem um proveito, mas eu vou dar um trabalho danado à espiritualidade, porque os espíritos estão ali, o pensamento está fluindo, né? A espiritualidade vai ter que estar pegando o recado aqui, levando lá, porque eu estou ali passivo, eu não dou a minha contribuição física. Nós estamos no meio físico, os nossos irmãos precisam da nossa contribuição física.
O fato de eu estar visitando alguém, de eu estar próximo de alguém, eu estou passando não só a minha influência da minha fé, eu estou passando as energias também, porque a gente emana energias, né? Então a fé tem que ser ativa, né? Outro caso é a gente ter fé, quando eu acertar na loteria, eu vou construir uma creche ali, Márcio, viu? Tem um espaço bom ali na frente, a gente vai convencer o centro a construir uma creche, mas quando eu acertar na loteria, eu sempre condiciono a alguma coisa. Será que eu não posso fazer nada agora? Claro que posso. Jesus mesmo nos conta um episódio do óbolo da viúva, porque as pessoas, à época, havia muita gente sustentada por doações, né? E os ricaços da época doavam, colocavam no gasofilácio moedas, mesmo porque naquela época não tinha papel, né? O papel foi inventado muito tempo depois, então o dinheiro era moeda. Então colocavam moeda, mas colocavam com estardalhaço para fazer bastante barulho, e passou por ali uma viúva e colocou ali só o que ela pôde, 2 moedinhas, né? Então Jesus diz que aquela caridade daquela senhora foi mais importante do que a caridade dos outros, né? As pessoas fizeram da sua fé ativa, colocavam ali, né? Mas se eu ficasse só pensando, meu Deus, eu vou esperar aquele gasofilácio encher, né? Ele vai encher, só com o poder da minha fé eu ia ficar aqui, ia mofar e não ia lá encher nada, porque eu não fui lá depositar a minha contribuiçãozinha. Então, nós estamos no meio material, temos que fazer da nossa fé ativa, né? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Claro que é a base da regeneração. Se para eu me regenerar, eu conseguir melhorar, né? Eu conseguir melhorar como ser humano, fortalecer a minha parte moral, o que eu preciso? De trabalho, né? Porque eu sem trabalho não consigo fortalecer nada moralmente. Eu preciso praticar a caridade, eu preciso exercer esse meu trabalho em outra seara, com outras pessoas, né? Com outras pessoas. Então, eu preciso exercer. E a base para eu exercer essa caridade, para eu me movimentar em prol do outro, eu preciso ter fé, eu preciso acreditar em alguma coisa. Então, a fé é a base da regeneração, né? Através dos tempos, eu falei que não ia entrar, porque está aqui, né? Durante a fase primitiva do homem, né? O paganismo estava muito disseminado, as pessoas muitos não acreditavam em Deus, mas acreditavam na natureza, e por trás do fenômeno da natureza, achavam que ali manifestava-se Deus, né? O pagão mesmo é aquele que não acredita, né, em nada. O paganismo tem hoje, né? Mas naquela época, do homem mais primitivo, mais bruto, existia muito mais. O politeísmo também desenvolveu-se, porque para cada fenômeno, achava-se que aquilo ali era um Deus. Tinha um Deus para o mar, um Deus para o fogo, um Deus para o vento, para os fenômenos da natureza, cada qual era representado por um Deus. E tinha também Deus bom, Deus ruim, né? Não tinha só Deusinho, Deus bonzinho, não. Deus só era bom quando estava soprando uma brisazinha suave. Quando era um vendaval, era o mesmo Deus que estava virado, né? Então, o Deus era suscetível a alterações emocionais. Bom, na época de Moisés já foi um avanço, né? Porque Moisés foi o responsável pela primeira revelação. O que é essa revelação? É nos trazer a revelação, o conhecimento de que o Deus era único, era um Deus só. Não tinha esse monte de Deus, né? Era um Deus só, mas ainda assim trouxe para nós, porque nós mesmos estávamos reencarnados naquela época, né? Trouxe para a humanidade da época um conceito de um Deus punitivo. Tinha que fazer, porque senão o Deus castigava. Havia sempre uma punição, né? Pena de talião, olho por olho, dente por dente, né? Então, mas essa pena de talião, que muitos acham que também é uma coisa muito ruim, para a época não era, porque os crimes os castigos eram desproporcionais. A pessoa ia lá, pegava uma fruta, né, tinha que morrer, era desproporcional. E a pena de talião, naquela época, veio até para corrigir essa disparidade, né? Então, as coisas eram olho por olho, dente por dente. A pena ia ser proporcional ao que fez, né? Se matou, logicamente, a pena seria capital, e aí por diante. Então, trouxe essa noção para a gente. Jesus já trouxe uma mudança de paradigma, como falávamos, né? Trouxe a visão do Deus amoroso. Eu não peco, se eu peco, Deus está contente comigo? Não, Deus não está contente comigo, mas a minha consciência mesmo é que vai me julgar, né? A minha consciência vai me julgar. Deus é aquele
aquele que ama todos os seus filhos, né? Ama todos os seus filhos. Lógico, tem filho mais difícil, tem filho mais fácil, tem um que você tem que ser mais rígido com ele, mais duro, o outro você pode ser mais complacente, enfim. Mas trouxe a ideia do Deus amoroso. E o Espiritismo que veio fazer? O Espiritismo nos trouxe a terceira revelação que foi prometida por João, está lá no Evangelho de João, de que seria enviado para nós um Consolador, e esse Consolador teria o objetivo de nos ensinar coisas novas e fazer com que relembrássemos as coisas antigas. As coisas antigas quais eram? As que Jesus havia ensinado, as que o próprio Moisés havia ensinado, né? Com outras palavras, logicamente. Jesus simplificou. Mas relembrar. E ficaria conosco para todo o sempre, porque não seria um ser, não seria pessoal, e sim impessoal, viria em diversos pontos, ficaria conosco para todo o sempre. O Espiritismo é esse Consolador prometido, porque se encaixa em tudo que foi prometido por Jesus e consta lá no Evangelho de João, né? Terceira revelação, Consolador prometido, e eu já estou olhando o relógio ali, procurando um consolo aqui. Vamos buscar esse consolo aqui nos exemplos de Jesus. A fé pode ser frágil e a gente já viu. Certa vez estava Jesus e seus discípulos pregando numa cidade vizinha. O Mar da Galileia, né, era geralmente no entorno, era onde ele pregava. Apesar da base ser em Cafarnaum, mas geralmente eles pregavam em torno daquele mar inteiro, mar de Genezaré, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou Lago de Cafarnaum, tem vários nomes, mas é o mesmo espaço geográfico que fica ali, recebe as águas do Rio Jordão, né? E é algo semelhante ao que nós temos aqui da nossa lagoa de Araruama, né? Algo de uma proporção semelhante. Só que lá é mais agitado, é mais mar, né? Mais aberto. No final da tarde, Jesus sobe ao monte para orar. Olha como Jesus orava, né? Jesus, que é um espírito de luz, de escola, subiu ao monte para orar e avisou os seus discípulos que atravessassem na frente, que ele iria depois. Bom, os discípulos foram. Mas no meio do lago, o mar bate com muita força, muito vento, já caía a tarde, o mar batendo, e a embarcação sacolejava muito e começaram a gritar. E adivinhem quem gritava com mais força? Pedro. Pedro que recebera Jesus em sua casa, Pedro que foi o discípulo, que foi o esteio, né? Pedro perdeu naquele momento sua fé, começou a gritar, vamos morrer, Senhor, né? Começou a gritar, se esgoelou, e Jesus ouviu do lado de lá, foi até eles. Como iria? Materializaria-se ali na embarcação? Ia morrer do coração, se já está gritando daquele jeito, tinha que achar um meiozinho mais suave. O meio mais suave que Jesus achou foi caminhando sobre as águas. Foi caminhando. E caminhando foi até lá, mas de longe eles avistaram aquele vulto. Quem vem lá? Aí eles disseram, sou eu, Pedro. Né? Ele falou que se tratava dele, Jesus falou, mas Pedro não acreditou. Mas se és tu mesmo, Senhor, faça com que eu também caminhe sobre as águas, que eu desça aqui e vá caminhando até a sua direção. Pedro tinha fé, e Jesus falou, venha. Não foi bem assim que Jesus falou, fosse eu talvez tivesse falou com outras palavras, mas deu a ordem para que Pedro caminhasse sobre as águas até ele. E Pedro foi, desceu das águas, tinha fé, deu alguns passos sobre as águas, mas daqui a pouco começou as ondas batendo, ele ficou nervoso com aquilo, começou a afundar água na canela, no joelho, água na cintura, Pedro já estava se esgoelando de novo, me tira daqui, Senhor. E Jesus sempre nos acode, sempre nos estende a mão, não é aquela famosa segure na mão de Deus, não, né? Às vezes todo mundo tem essa mania de transferir os seus problemas para Deus, para Jesus, ou para uma infinidade de espíritos bondosos, mas Jesus lhe estendeu desta feita, fisicamente a mão, e o retira da água e o coloca sobre as águas. E mais uma vez o recrimina, né? Dizendo que ele não tinha tido fé. Se tivesse fé, seria capaz de fazer as coisas que ele fazia e muito mais.
E essa lição não era para Pedro, ele deu para Pedro, mas era para todos nós escutássemos até hoje. Pedro foi tomado para Cristo, né, como se diz na gíria. Pedro foi ali onde ele descarregou, mas essa lição é para todos nós. Se nós tivéssemos fé, poderíamos fazer todas as coisas que ele fez e muito mais. Ele mesmo afirmou. Bom, analisando esse episódio, o que é o mar agitado? São as nossas inseguranças. Todos nós temos inseguranças. Esse é o nosso mar agitado, que muitas vezes não abandona. Nós queremos céu de brigadeiro e mar de quê? Que eu esqueci? Mar de almirante. Então tá, mar de almirante e céu de brigadeiro. A gente quer estar sempre, né, no bem bom, sem ser ameaçado por nada. Esse é o desejo de todo mundo. Era o desejo de Pedro também. Mas esse mar agitado, todos nós encontramos com ele. Essas ondas, o vento, são as aflições, né, que açoitam as criaturas. Quem aqui não tem uma aflição, não é açoitado esporadicamente por aflição? Todos nós somos. Jesus é esse amigo, essa certeza que a gente vai conseguir sempre um auxílio, é a nossa segurança, né? Então Jesus sempre nos auxilia? Sempre nos auxilia. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente quer que ele, a exemplo do que fez com Pedro, pegue pela própria mão e coloque sobre as águas, mas não é assim. Às vezes esse auxílio vem de uma outra maneira, de uma maneira indireta, né? E a gente às vezes é tão sutil esse auxílio que a gente nem se apercebe, porque a gente não tem a noção, né, de como a nossa crise é grave ou a noção de como ela não é grave. Para a gente, qualquer montinho de areia, né, dependendo do nosso estado emocional, se transforma numa montanha intransponível. E, no entanto, essas montanhas, né, elas podem ser transpostas, né? Deus não nos dá, né, problemas que nós não sejamos capazes de suportar. Ou, como diria a dona Irã Barbosa, não dá o frio conforme o cobertor, né? Pedro é um ser individual que chama pelo Cristo. Somos nós, gente. Nós somos o Pedro de antigamente. Aquilo que ele falou para Pedro é para cada um de nós, né? E acontece com todos nós. E o medo? O medo é um inimigo invisível, é dominador. Mas não podemos esquecer que, como tudo na vida, bem dosado, o medo é útil, né? A lei de conservação, né, o medo é muito útil para que nós conservemos a nós mesmos, né? Porque se a gente está num perigo eminente, e a gente, logicamente, é visitado pelo medo e a gente procura se distanciar daquele perigo, né? Isso mantém a nossa longevidade, né, melhor possível. Pedro e a sua fé. Já que Pedro foi tomado aqui como exemplo, vamos explorar um pouquinho mais esse nosso irmão, né, esse nosso também modelo, exemplo para a difusão do cristianismo. Pedro conviveu com Jesus, que se hospedava em sua casa. E quando foi essa primeira hospedagem de Jesus? Foi logo depois do encontro deles, né, onde Jesus buscava colaboradores para divulgar a boa nova, e chega num povoado, num pesqueiro. E ali tinham os pescadores, muito tristões, porque não tinham pescado nada, né? Estavam conversando, e Jesus faz sua primeira pregação, tendo solicitado o barco de Pedro emprestado, para subiu no barco e ali prega para aquele povo. E a pregação foi tão convincente, eles ficaram tão encantados, que Pedro apaixonou-se por Jesus naquele momento. E Jesus, querendo retribuir, apontou no meio do lago: vão até lá e joguem suas redes. E eles falaram: mas Senhor, nós acabamos de voltar de lá, jogamos a rede e não pescamos nada. Vão até lá. Jesus insistiu e eles foram, meio a contragosto, né? Mas jogaram a rede, dizem que foi a melhor pescaria que eles fizeram, pois a rede veio cheia de peixe, né? E então, eles tratam daquele peixe e levam Jesus para a sua casa, a hora do descanso. Jesus chegou lá e encontra uma situação. A sogra de Pedro estava muito doente, com a febre muito alta. E se hoje os pesqueiros já não têm uma higiene muito boa, né? Naquela época era um pouquinho pior. Via de regra, as pessoas com 40 anos de idade morriam, desencarnavam, porque eram visitadas pelas doenças muito comuns. E aquela senhora estava com uma febre muito alta. E Jesus, impondo suas mãos, né, com aquela energia costumeira dele, aquela senhora se restabelece e fica boa no mesmo instante. Contam 3 evangelistas de que ela, Marcos inclusive é o mais enfático, de que ela foi tomada de um bom ânimo
E esse bom ânimo tão grande que passou a servir a visita, que era Jesus, e servir ao genro, né? Uma sogra, né, servindo a visita é normal, mas servir ao genro é um milagre realmente muito profundo, né? Porque não é muito habitual. E se tivesse livro dos recordes naquela época, esse milagre estaria ali inscrito. Um milagre que era 2 em 1. Primeiro, a cura da sogra de Pedro. O segundo, a sogra fica tão solícita, né, servindo assim tão bem. Quando Jesus pergunta, quem dizem que sou? Quando Jesus pergunta a quem? Aos seus discípulos. Porque havia muito burburinho sobre quem ele era. Todo mundo queria saber. Aí o que disseram? Uns dizem que és o Elias, outros que és o Messias. E havia até outros que diziam que ele era um charlatão qualquer, que havia muito charlatanismo naquela época, que ele era só mais um charlatão. Aí ele dirige a Pedro. Pedro afirma que ele é o Filho de Deus, o Messias prometido. Pedro afirmou categoricamente, né? Então, Pedro demonstrou ali fé em Jesus, né? Não titubeou. E após a crucificação, foi Pedro que liderou os 12 apóstolos, né? Inclusive 12 porque, apesar de Judas, né, ter se enforcado depois da morte de Jesus, na crucificação de Jesus, Matias tomou o lugar, né, de Judas Iscariotes, né? O outro nem se fala, porque devido a esse fato de Judas, o Judas Tadeu passou a ser conhecido só como Tadeu, tirou até o Judas do nome, né? É uma injustiça, porque esse episódio da crucificação, da crucificação, né, dele entregar Jesus, já estava previsto, Jesus até, né, já sabia disso e até deu uma incentivada, porque precisava que ocorressem aqueles fatos, né? Então, após a crucificação, Pedro liderou, primeiramente, fazendo as funções de Jesus, né? As funções que era cuidar das pessoas que procuravam o grupo, né? Depois fundou a Casa do Caminho, isso está no livro Paulo e Estevão, né? A Casa do Caminho que atendia as famílias necessitadas, aos doentes, aos estrupiados que procuravam por auxílio. Então ele também liderou esse trabalho na Casa do Caminho. Bom, depois, mais tarde, continuou a divulgação do Evangelho, cada discípulo foi para um local, né, e pregou o Evangelho numa região geográfica diferente. Mas não vem o caso estudar aqui, vem o caso estudar que ele foi muito importante. Foi preso várias vezes enquanto estava lá na Casa do Caminho, né, pelos judeus, pelos sacerdotes, né? Inclusive Gamaliel aliviava muito ele, soltava, mas depois de umas 40 chibatadas em praça pública, né? O bonzinho era esse, imagina os outros. Bom, então, isso está no livro Paulo e Estevão, né? De Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Viajou para Roma, onde foi executado por ordem do imperador Nero, né? Executado o imperador Nero, que também executou, através da sua ordem, foi executado Paulo de Tarso. Só que Paulo de Tarso foi decapitado, né? E Pedro foi crucificado. Mas naquela época achou injusto ser crucificado do mesmo modo que seu mestre, ou seja, na mesma posição, né? Então pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, né? E contam que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Foi encontrado seu túmulo ali em escavações do século II e erigida uma catedral em sua homenagem, né, lá em Roma. Bom, Pedro construiu a fé em seu coração, não construiu? Claro que construiu, se deu continuidade aos trabalhos do mestre, enfrentando tudo. Aí Jesus reclamava que carregava os apóstolos nas costas, né, fazia as coisas por eles, e eles custavam aprender, e de fato custaram mesmo. Só depois de Pentecostes é que eles realmente assumiram, tomaram as rédeas do trabalho, do fenômeno de Pentecostes, né? E Pedro ainda cometeu outros deslizes, negou Jesus por 3 vezes quando Jesus foi aprisionado, né, pelos romanos, né? E por que ele teria negado? Contam aí as más línguas que foi porque ele curou a sogra dele, né, na primeira visita. Mas é uma injustiça. Aquilo sabe-se que ele negou por medo. Aquele mesmo medo que fez com que Pedro afundasse nas águas. Esse medo com que faz que nós fracassemos, muitas vezes, nas nossas empreitadas. Esse medo que, bem dosado, ele é útil para nós, mas mal dosado, em excesso, ele é altamente danoso.
Então, o medo é uma das coisas que a gente tem que combater, porque ele é inimigo da fé. Mal dosado, ele é inimigo da fé, né? Então, a dúvida também é inimiga da fé. A dúvida é uma verdadeira tirana da fé. A fé não pressupõe dúvida. Quando tem fé, a gente não tem mais dúvida, né? A fé é útil para a ciência, porque ela estimula a criação da ciência, né? A dúvida é útil para a ciência. Ela estimula. Se a gente tem dúvida em ciência, a gente pesquisa mais, pesquisa mais, pesquisa mais. Mas na fé, a dúvida, ela realmente não é útil. Para construir a fé no meu coração, eu tenho que perseverar, porque não é fácil. A fé não se ensina, né? Não tem como eu botar alguém sentado aqui do lado e começar a ensinar a pessoa a ter fé, porque não é assim. E nos conta o Evangelho segundo o Espiritismo, de que ela desponta em diversos tempos para as pessoas. Para uns, é como um estalinho, né? Bastou uma coisinha à toa, um fato de nada, e a pessoa já desperta a sua fé, né? Já para outros, precisa passar por vários e vários episódios, muitas vezes por sofrimento, para que a pessoa desperte a fé. Vem para cada um ao seu tempo. Mas pressupõe que nós tenhamos que acreditar. Nós temos efetivamente que acreditar e trabalhar, gente. A fé não pode ser passiva, a gente já viu. Pressupõe trabalho. E muitas vezes nós, na nossa pequenez, achamos que o trabalho está sendo em vão, que aquilo não está nos levando a lugar nenhum. E todo o trabalho nos impulsiona para a frente, porque nós só conseguiremos evoluir com o trabalho, e principalmente com o trabalho no bem, que pressupõe o trabalho com o outro, o trabalho para o outro. E para isso necessita da alavanca da fé. Nos conta Humberto de Campos, no livro Contos e Apólogos, de Neio Lúcio, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier, como já disse, né? Há um conto que fala das larvas, que as larvas estavam a comer suas folhas, coisas podres, e viram uma sombra passar sobre elas e se assustaram. Olharam para cima e viram um ser muito belo. Aquele ser alado, né, voando sobre elas, com a asa colorida, bonita, e elas ficaram com medo, queriam fugir, e aquele ser se dirige a elas. Não temam, eu também fui uma larva, era como vocês, e continuei trabalhando, exercitando sempre o meu trabalho, com fé, com força de vontade, e me transformei. A transformação veio para mim, me transformei nessa borboleta. E vocês também podem. Vocês continuem trabalhando, exercitando, que vão se transformar também em borboletas como eu. Voltaram essas larvas para casa muito animadas, né? Chegando lá, naquela animação toda, encontraram a larva-chefe esperando na porta. Quem nunca teve uma larva-chefe por perto? Lá estava aquela larva-chefe e chegou logo, quando eles contaram a novidade, logo ela contradisse. Não é nada disso. Não é assim não, papel de larva é comer coisa podre, comer folha podre e por aí por diante. Vão continuando a comer, comendo, a gente vai morrer comendo folha podre. Esse é que é o papel de larva. Tratem de descansar que amanhã vocês vão voltar para o trabalho para continuar comendo suas folhas e suas coisas, né, putrefatas. E ali foram dormir tristes, mas escutam aquele barulho nos aposentos ao lado onde dormia a chefe. E vão até lá e a chefe está se estribuchando e vão ver, está nascendo asas, e se transformou. Ela também se transformou, mas não era uma borboleta para espanto delas, era uma falena, uma mariposa noturna, feia, cinzenta, né? Sem graça, se transformou naquela mariposa. E moral dessa história, quantas vezes a nossa falta de fé nos transformará ainda em mariposas, antes que nos transformemos em borboletas, né? Um dia essa transformação vem para todos, queiramos ou não, mas há vários estágios que teremos que percorrer, há vários exercícios que teremos que fazer, e para fazer esses exercícios, passar nessas provas da melhor maneira possível, há de se fazer um fortalecimento da nossa fé. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Perguntavam os nossos irmãos africanos, achando que Deus
havia abandonado a eles ali naquela situação. No entanto, Deus não está escondido. Deus vive em nós mesmos, nós temos algo de Deus, né? Deus não está nos locais, não está nas coisas, não está no inatingível, está naquilo que podemos tocar, nos exercícios que podemos fazer. Não adianta procurar além da nossa vista, no infinito, no céu, em algo inatingível, pois Deus está em nossos corações. Que Jesus nos ampare e consiga fortalecer a nossa fé, que é tão difícil. Muita paz, meus irmãos.